Sejam bem-vindos à quinta edição do Projeto Respirar, uma iniciativa da Casa Hunter que busca promover o conhecimento sobre doenças raras respiratórias. É um evento já consolidado no nosso calendário e que muito nos honra. E hoje nós contamos com um grupo muito especial de convidados, né? Temos aqui, nesta incrível mesa, Dr. Paulo Feitosa, coordenador da Comissão de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT, a Yara Machado, presidente da Associação Brasileira de Apoio à Família do Paciente com Hipertensão Pulmonar e outras doenças correlatas, que é a ABRAF, e também paciente de hipertensão arterial pulmonar, e Priscila Moreira, odontologista, mãe de 2 pacientes com fibrose cística, e eu me permito fazer um adendo aqui, uma pessoa que tem a experiência de cuidar a parte dos dentes, da odontologia, da boca de pacientes com doenças raras, algo raríssimo, tá? E que muito nos honra também tê-la aqui. Enfim, sejam bem-vindos, é uma honra e uma igual alegria conduzir essa conversa com vocês, que são 3 pessoas que representam bem a realidade do tratamento de uma pessoa com doença rara, o paciente, o cuidador e o médico, né? Uma tríade, um centro aí crucial para tratamento de pacientes com doenças raras. Claro que existem, tá, muitos outros personagens importantes que são envolvidos no cuidado multidisciplinar, né? Mas hoje nós queremos focar nesse tripé, né? No quanto o relacionamento entre eles, né, é fundamental, né, para que seja buscada e mantida, garantida a qualidade de vida. Então, doutor Paulo, esse webinar faz parte do projeto Respirar, como eu disse, né? E dedicado às doenças raras respiratórias. Em sua jornada como especialista, o quanto um bom relacionamento ou um mau relacionamento entre médico, paciente e cuidador pode determinar o tratamento? É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, né? Eu sou um fã da Casa Hunter. A Casa Hunter é uma coisa absolutamente essencial, né? Olha, quando a gente fala de doenças raras, e eu tenho dito isso aos colegas, né? Quem trabalha com doenças raras tem que ter um pouco mais de sensibilidade. Sabe aquela pessoa mais vocacionada, não é? Não é uma assistência comum, é uma assistência diferente. Né? É uma assistência em que você tem pessoas especiais, com tratamentos especiais, com exames muitas vezes difíceis de serem realizados, né? E essas pessoas chegam depois do diagnóstico, tem todo o período de apreensão, de prognóstico, né? Então, o paciente raro, ele também precisa ser sensivelmente raro no atendimento, né? Isso é uma coisa que a gente procura fazer sempre. E eu tenho tido essa sorte de encontrar pessoas sensíveis, né, fazendo essa assistência. Por exemplo, a coordenação de doenças raras da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia foi criada em 2008, ou seja, a sociedade ela previu que existia uma necessidade de falar de coisas raras, porque o raro é um pouco, é uma assistência um pouco diferente, uma assistência mais sensível. Então essa relação médico-paciente é extremamente importante. A relação médico-paciente é uma troca de confiança, né? E o paciente com atendimento especial ele precisa muito disso, ele precisa depositar essa confiança porque ele é um desconfiado por natureza. Muitos médicos em que ele bateu a porta não conheciam o que ele tinha, né? Então, quando ele chega numa referência, isso é muito importante colocar, nós defendemos demais a criação das referências, porque isso faz uma diferença muito grande, tanto no diagnóstico como no tratamento e o auxílio a essas pessoas que têm seus sofrimentos amenizados por a gente, né? Então, essa relação é fundamental, é importante e é muito bom a gente selecionar pessoas sensíveis para tratar de um tema tão sensível. Obrigada, doutor Paulo. O senhor deu aquele famoso chute inicial para termos aí uma boa conversa sobre essa relação entre paciente,
médico, cuidador. A Yara, né, minha querida que está aqui, representa não só um paciente, mas os pacientes, né, já que você está à frente da presidência da ABRAF. Desde o diagnóstico da HP até o dia de hoje, Yara, como é que você tem buscado conduzir essa relação tão importante? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, sobre o meu diagnóstico, né? Eu fui diagnosticada com hipertensão arterial pulmonar em 2012. Tive alguns enfrentamentos, né, de ir em médicos que desconheciam a patologia, de não dar muita esperança, mas finalmente eu consegui entrar em um ambulatório de hipertensão arterial pulmonar e hoje eu faço tratamento na Santa Casa de São Paulo, com a minha querida médica, doutora Flávia Navarro. E eu conheci a Braf em 2013, em uma das minhas consultas, em um projeto de acolhimento, que chama Estamos Aqui, e logo eu me voluntariei a ser voluntária mesmo do projeto Estamos Aqui, e realizar esse acolhimento presencialmente no ambulatório. E durante todos esses 10 anos que eu fiquei à frente desse voluntariado, eu convivi muito com pacientes que chegavam também no mesmo desespero que eu, e eu via o acolhimento dos médicos, né, os residentes também acolhiam, né, porque sabiam, tinham a ciência do ambulatório de hipertensão pulmonar, o acolhimento da doutora Flávia, e o projeto continua até hoje. Hoje a gente ainda Isso é tem esse bom. projeto, estamos aqui, é muito bom, de acolhimento presencial em ambulatórios. Ele foi ampliado para outras doenças também, raras, inclusive a fibrose pulmonar idiopática e também a condição progressiva, que é o mesmo ambulatório, né, de doença pulmonar intersticial. E essa relação médico-paciente é importantíssimo, né, porque é o primeiro certeza do diagnóstico que o paciente tem numa doença rara, porque até então o diagnóstico não é fechado, você vai para uma investigação, e daí no ambulatório especializado você tem a confirmação. E ter todo o acolhimento do médico é essencial, mas eu falo mais, ter uma associação de pacientes envolvida também ajuda muito, porque quando eu conheci pacientes que passaram pelo que eu estava passando, quando eu acolhi pacientes que estavam passando pelo que eu passei, pude ajudar a enfrentar esse momento, essa jornada tão difícil de aceitação, de entendimento da patologia, de que tudo vai ficar bem, é uma ansiedade infinita, né? Que não acaba. A internet não ajuda, o Google não ajuda, então ter esse acolhimento com os pacientes e com os médicos especializados, falando, ficar tudo bem, você vai iniciar o tratamento, agora você está com o diagnóstico fechado, é assim, maravilhoso, e conforta, né, acalma. E eu iniciei os trabalhos na Abraf, já agora trabalhando na Abraf em agosto do ano passado, fiz um ano agora de Abraf mesmo, né, como funcionária e não mais como voluntária, e em fevereiro deste ano eu assumi a presidência da associação, e pretendo continuar todo o trabalho lindo que a Abraf vem fazendo desde sempre, espero conseguir fazer com a excelência que a Abraf sempre fez. Tenho certeza que vai conseguir. Você já está fazendo. Pri, você tem dois filhos com fibrose cística e nesse duplo desafio de cuidadora, como é que você tem buscado harmonizar, né, esse diálogo entre médico e paciente? Meu nome é Priscila, eu sou cirurgia dentista, mas o meu papel mais importante aqui hoje é mãe, né? Sou mãe de uma duplinha aí com fibrose cística e uma doença que cada dia me ensina um pouquinho mais de tudo um pouco. Eu sou uma pessoa que acha que a comunicação ela é a base de qualquer relacionamento, né? Então eu levo isso o máximo que eu posso em todas as áreas da minha vida. E a comunicação
entre o médico e o paciente, porque quando a gente recebe a notícia, assim, né? No meu caso, a Giovana hoje está com 23 anos. Eu recebi a notícia pelo teste do pezinho, e há 23 anos atrás, ninguém sabia ainda explicar muito bem o que que era, né? Então foi fundamental eu conseguir me comunicar, me encaixar com uma médica, no caso, que seria um pouco mais parecida com o meu perfil, porque eu acho que o que a gente menos tem que trocar nessa hora são informações técnicas, né? A gente precisa mesmo ter um encontro humano. Isso é uma coisa que eu faço muita questão, né? Seja no meu trabalho, seja onde eu tiver, ter essa parte da humanidade. Eu busco sempre criar um ambiente que o médico que está conversando, que compreende a seriedade da doença, ele também entenda a mãe que conhece o detalhe dos dia a dia, né? Que o médico tem todo o conhecimento técnico, científico, né, com maestria, e a gente do outro lado, como mãe, cuidadora, a gente tem toda essa parte do dia a dia, né? No caso dos meus filhos. Eu procuro ser muito clara sobre os sintomas, sobre a rotina, sobre as respostas aos tratamentos, mas também sobre aspectos emocionais e sociais, que eu acho muito importante que essa parte ela abrange todo paciente, né? E que impactam até mesmo a adesão do tratamento, né? É uma troca, existe uma grande troca entre eu, mãe, com o médico comigo, para a gente poder juntos, é, no caso da fibrose cística, é, até antes dos meus filhos entrarem com uma medicação que eles estão tomando agora, o tratamento eram muitas inalações, são muitos remédios, muito, então assim, quando é criança, pequena, ainda é até um pouquinho mais fácil aderir ao tratamento. Agora, quando entra na pré-adolescência e adolescência, é que a gente Aí é outro cenário, né, Priscila? É totalmente outro cenário. diferente. Mas assim, ao mesmo tempo, eu tento muito mais lembrar que eu sou mãe com eles do que eu sou da área da saúde, né? Eu Hum. tento traduzir para os meus filhos o que o médico quer dizer, né? Então, olha, eu lembro que uma vez usou o termo atelectasia. Eu falei, ó, é o seguinte, você tem que fazer a inalação, e se você não fizer a inalação, tem uma cola aí que vai fechar tudo, entendeu? Então, eu tento traduzir da melhor maneira e mais leve possível, não deixando de ser acolhedora, essa linguagem do médico para com o paciente e a gente no lado de cá, paciente para o médico. Passando agora para o doutor Paulo. Humanizar tratamento, né? Humanizar tratamento é um desafio permanente, né? E ao longo da história, esse tema está cada vez mais presente nas escolas de medicina, nas mídias em geral, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa para fazer. O que que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia tem feito, doutor Paulo, para melhorar essa relação médico, paciente, cuidador? Olha, a gente humaniza sensibilizando, né? A gente precisa dizer às pessoas a forma de atender. Eu costumo dizer que quem não sofre com a dor do semelhante não é sensível. Então você tem que ter essa ideia de ser mais vocacionado, né? E por que é tão importante isso na doenças raras? Como eu disse, são abordagens diferentes. São pacientes que vão ter a doença de forma contínua, o tratamento é um tratamento contínuo, o acompanhamento ele necessita ser um acompanhamento especial. Então, essa relação, ela é diferente. No meu ambulatório, quando a gente termina o ambulatório, eu costumo bater uma fotografia com os pacientes, né?
E aquilo é um ato de humanização, de estar ali, ó, está aqui, a gente está deixando essa lembrança permanente, não é? Em vários grupos de doenças raras, eu tenho um grupo de WhatsApp da doença rara. E eu faço um esforço imenso para responder essas pessoas no tempo mais hábil possível. Então, o grande esforço e o grande papel da humanização é a gente fazer com amor, né? E isso é uma coisa que é pré-requisito, né? Sim, pré-requisito para trabalhar com qualquer área da assistência, qualquer área da saúde, né? O SUS tem um programa de humanização e a Sociedade Brasileira de Pneumologia prega muito isso, é muito necessário a gente ter esse atendimento humanizado, né? O acolhimento, o carinho especial com o paciente, a atenção especial, um sorriso, isso é importante, não é? É importante a gente quebrar aquele gelo da relação médico-paciente, vai ser um acompanhamento por tempo indeterminado, não é? E sem perder, logicamente, o lastro da confiança. O paciente confia no médico, né? E a gente se sente bem em poder ajudar. Eu acho que o maior prêmio que qualquer pessoa da área de saúde pode ter ele ter a ideia de que o que ele fez conseguiu ajudar aquela pessoa, amenizou o sofrimento, deixou a pessoa com uma qualidade de vida melhor, deu segurança, né, ajudou naqueles horários que você precisava. Como a gente defende as referências, a referência para a doença rara é extremamente importante, as referências precisam ser humanizadas. A gente precisa conversar com os colegas, a gente precisa dizer que aquele atendimento é um atendimento diferente. Lógico que isso deve acontecer em qualquer ponto de qualquer tipo de assistência. Mas eu volto a dizer que nas doenças raras isso tem um aspecto bem mais especial, porque a gente transforma carinhas tristes em sorrisos, e isso é muito importante. Interessante essa preocupação do olhar do paciente e essa troca entre médico e paciente, cuidador, enfim. Yara, você como paciente e também como advogada, né, uma pessoa que está trabalhando pelos direitos das doenças raras, não como advogada profissional, mas como defensora aí dos objetivos e das necessidades dos pacientes, você tem uma experiência única, né, muito especial. O que você acha que a gente pode fazer nesse processo de humanização? Você tem alguma coisa que você tem buscado em especial aí nessa sua gestão à frente da BRAF? Olha, referente à questão da humanização com os profissionais dos ambulatórios que eu frequento, né, do programa Estamos Aqui, por exemplo, eu vejo o carinho dos pacientes para com estes médicos, tanto de fibrose pulmonar quanto de hipertensão pulmonar. Aqui em São Paulo, nós temos realizados o ambulatório no IANSP, na Santa Casa, na Unifesp. Todos falam dos profissionais das doenças raras com muito carinho. Mas eu vejo que também são profissionais que estudaram muito, sabem a dificuldade dos pacientes, estão em contato há muito tempo com esses pacientes. Agora, eu vejo que nessa jornada do paciente até o diagnóstico, eles já passaram por muitos médicos e muitas especialidades diferentes em busca do diagnóstico, né? E nesse percurso, onde eles reclamam assim para a BRAF que o médico não soube o que dizer, falou que eu tenho uma doença rara e que eu vou morrer, não sabe o que vai me dar de remédio. Então, eu acho que, assim, na questão de apoio a esses profissionais, né, assim, não digo apoio, porque da expertise eles têm, né, clínica, e eu entendo que são doenças muito específicas, e o nosso corpo é um monte de coisa, então realmente não dá para eles entenderem de tudo sempre, mas eu acho que
os médicos, alguns médicos precisam ter um pouquinho mais de sensibilidade. Se desconhece a doença, tenta buscar informação, como encaminhar esse paciente para um ambulatório, o que tem que fazer, porque muitos não sabem nem como encaminhar. Então, mas a Abraf tenta articular e divulgar, né, em redes sociais, como fazer um atendimento humanizado, que é complicado, né? Trabalhar com pessoas é complicado, mas se você está lá porque você quer, você tem que trabalhar essa sua sensibilidade. Né? Eu achei o máximo que você acabou de puxar uma coisa muito interessante que muito pouca gente sabe. Essa questão da rota do cuidado, né, doutor Paulo? Do próprio médico entender a rota do cuidado da doença rara dentro do sistema em que ele vive. Para vocês terem ideia, eu participei de uma reunião fora do Brasil, e a principal reclamação da representante do grupo da Alemanha era exatamente isso. O clínico geral, né, não entende a rota do cuidado quando ele bate e se vê diante de uma doença rara, né? E eu achei muito curioso, porque no fundo muda o país, mas o problema, mesmo num país como a Alemanha, que tem um dos melhores modelos de doenças raras do mundo, encontra esse problema, né? É realmente desafiador, não só para o paciente, é desafiador também para o médico, né? E por isso que o diálogo é tão interessante. Eu não sei se o doutor Paulo quer complementar um pouco sobre esse assunto, mas é muito interessante. É muito interessante. E o papel das associações é ultra fundamental. Essa ponte que a associação faz, esse trabalho que a Casa Hunter faz. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, do meu caso, por exemplo, a Alhambra, né? A Alhambra é a Associação da Linfanleumatose. Quão importante é o trabalho dessa associação, o quão dá tranquilidade às pacientes, a própria associação levando o paciente, pedindo ajuda ao paciente, isso faz uma diferença imensa, né? Então, eu agradeço demais a todas as associações, agradeço porque isso ajuda muito a gente, né? A gente fica feliz quando o paciente é bem encaminhado para uma referência. A doença rara, ela tende a ser desconhecida pela maioria dos médicos, né? E isso é uma coisa universal, isso não é uma coisa brasileira, né? Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Rússia, isso é um processo mais ou menos normal. E a gente precisa trabalhar muito isso para que se diminua esse tempo, principalmente entre sintomas diagnósticos. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês com a doença de Pompe. A doença de Pompe são 10 anos, gente, entre começar a sentir os sintomas e chegar ao diagnóstico, uma doença que você tem um enzima para ser reposto, né? Então, é muito importante. E a gente vê muita diferença da assistência que é dada numa referência e do paciente com doença rara que está sendo assistido fora da referência. Às vezes o colega quer ficar até para entender e a gente dá o conselho de que, olha, manda para referência, que é uma coisa que a assistência vai poder ser melhor, se tem mais experiência, se tem comunicação. Quando você dá uma referência ao paciente, é muito importante você dar contra-referência, o que ele vai fazer se ele descompensar a sua doença, como é que vão existir as comunicações, né? Como é que um paciente com doença rara vai ser submetido a uma apendicectomia, vai fazer cirurgia de apêndice, e o anestesista não sabe nada da doença dele. E alguém tem que se propor a passar essa informação. Essa questão da contra-referência é fundamental. E as associações, elas ajudam demais. Na realidade, elas fazem uma diferença fora do comum. Pri, eu não resisto com essa deixa, que a gente acabou saindo assim até um pouco do que eu planejava inicialmente, mas essa rota do cuidado é um assunto muito importante para eu deixar passar em branco. Como foi a tua experiência na rota do cuidado? Se achar dentro dos sistemas e modelos privado e público em busca de tratamento para os teus filhos? No meu caso, assim, em particular, quando a Giovana nasceu, logo ela teve, com poucos dias de O vida, teste do pezinho ajuda bastante, né? mas com poucos dias de vida, ela teve bronquiolite. E nós ficamos internados na UTI. No mesmo dia que ela internou, foi o dia que chegou o teste do pezinho.
Então, nós ficamos até descobrirem que era bronquiolite, o que que era, e por causa das consequências da fibrose cística, o quadro sempre se agrava um pouquinho, mas até então a gente não sabia ainda da fibrose cística. O meu primeiro contato com alguém de fibrose cística foi ali dentro da UTI mesmo. A pediatra neonatal que estava no comando da internação, ela me colocou em contato com a médica que começou a cuidar da Gi desde que a Gi tinha um mês de idade. Então, assim, eu não tenho muito a experiência de um centro. Uhum. Eu optei em tratar, eu até ia buscar muita medicação no Hospital das Clínicas, mas o dia de buscar a medicação era o mesmo dia que era dia de clínica de fibrose cística. Então eu vivi, aquilo tudo era um mundo muito novo para mim, e eu vivi muitas situações ali que emocionalmente eu não conseguia tá ali no meio. Então o tratamento tanto da Giovana quanto do Rafael eu faço sempre fiz no particular. Era mais ou menos isso, Ari, que você queria? Na verdade, era só para explorar um pouco, ainda que seu caso seja bem diferente, a fibrose cística é bem diferente de quase todas as outras doenças raras. Primeiro, porque ela está no teste do pezinho. Segundo, Uhum, os centros de referência são muito bem definidos. Você uhum. tem o encaminhamento de uma forma muito mais. Nossa, não dá nem para comparar, né? Eu tenho a Yara aqui para falar. O processo da HP, primeiro para a descoberta, longos anos, passando de médico para médico, e muitas das vezes, né, Yara, às vezes o diagnóstico vai parar no cardiologista, enfim, o processo é bem diferente. Se Uhum. assemelha muito mais o das outras doenças raras, em que você tem desde um médico, né, doutor Paulo, que não conhece a doença, Sim. até, de repente, a ausência de centros de referência para encaminhar esses médicos e entender, dentro da lógica do sistema de saúde, aonde endereçar essa criança ou esse adulto, enfim. Mas tão importante quanto a referência, tem um tema importantíssimo nessa tríade que a gente está falando, de paciente, cuidador, médico, que é a adesão, adesão a tratamento. E eu queria entender um pouco isso, né, e avançar nesse tema, porque ele é um assunto comum a todos os três aqui, né, ao médico, ao próprio paciente e ao cuidador. Eu li um artigo muito interessante na revista pública, de saúde pública, de 2016, né, que tem um dado que me deixou assim, estarrecida, né, realmente bem preocupante, né, que a adesão ao tratamento medicamentoso para doenças crônicas no Brasil era muito baixo, na casa dos 30%. E, infelizmente, assim, eu não tenho dados específicos disso para doenças respiratórias, mas levando em consideração a dinâmica que foi mencionada até pela Priscila, né, que são doenças que exigem muitas vezes muitos procedimentos, inalação, aí vai aparelhos, fisioterapia, tem uma dinâmica que demanda muito do paciente. Eu imagino que não deve ser fácil esse processo de adesão. Então, assim, eu queria ouvir do Dr. Paulo, assim, como é que a SBPT tem buscado promover dinâmicas e materiais que melhorem esse resultado da adesão? É. Olha, a grande orientação é que a adesão, ela depende do convencimento do paciente. Não é? A gente tem até em várias doenças raras, por ele ver uma diferença, uma tendência a uma adesão maior. Mas tudo precisa ser muito bem explicado ao paciente, não é? Às vezes, na primeira consulta, eu digo ao paciente, olha, essa consulta é muito importante, que ela é a consulta das dúvidas. Você precisa tirar todas as suas dúvidas. Né? E são muitas, ele continua tirando todas as dúvidas. Nos grupos do WhatsApp, das referências, ele continua tirando. Isso é uma coisa absolutamente normal. Às vezes até cria uma ansiedade no grupo, mas o paciente ele precisa ser convencido da necessidade do acompanhamento de sua doença. E a gente até que tem êxito, tá certo, em várias doenças. Isso não reflete muito a característica de doenças crônicas, como, por exemplo, asma. A asma é uma doença prevalente e a gente vê muito paciente abandonar o tratamento. Né? A doença rara
que leva a algum nível de sofrimento, faz com que essa adesão seja muito maior. Então, o paciente tende a compreender a necessidade do acompanhamento, e às vezes, eu vou dar um exemplo a vocês, a gente tem um ambulatório de deficiência de alfa-1-antripsina, né? Então, existem pacientes que precisam fazer a reposição da enzima semanal, e eles estão lá sagradamente fazendo isso, né? Você ir toda semana fazer a reposição da enzima não é uma coisa fácil, por tempo indeterminado, não é uma coisa fácil, mas a gente tem muito pouco paciente que falta. E quando falta, existe algum motivo bem real, às vezes interna, às vezes tem um problema de maior magnitude, mas os pacientes são muito corretos nas suas consultas e no tratamento. Quer dizer, é uma coisa que a gente vê de forma diferente, porque nem sempre acontece assim, né? Existe, logicamente, os pacientes que ficam mais rebeldes, que não aceitam a sua doença. Existem alguns processos que são processos de negativação, mas a gente precisa convencer e sensibilizar da necessidade tanto do acompanhamento quanto do tratamento correto. E isso exige essa comunicação extra que o profissional de saúde tem que fazer com o paciente. Isso é fundamental. Então, é uma conscientização. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a linfangliomatose, que é uma doença de mulher, não é? É muito ruim a mulher engravidar. E essa não é uma conversa fácil de se ter, né? Principalmente com uma mulher ali de 30 anos que está querendo ser mãe, não é? E ela tem uma doença que vai ser agravada pela gravidez. Olha que, não é? Que coisa mais difícil. E essa conversa, ela tem que ser uma conversa muito bem colocada, muito bem feita, muito bem orientada, para que ela se convença que a gestação, que é uma coisa que ela quer muito, vai afetar demais a sua doença, vai progredir demais a sua doença. Então, essas coisas, essas peculiaridades que as doenças raras têm, elas são importantes serem debatidas, aí a força da referência, para que o paciente exatamente se sensibilize também, entenda a sua doença, tenha consciência da sua doença, né, e faça uma boa adesão à assistência. Yara, do ponto de vista pessoal e também da realidade que se encontra na Abraf, né, que você, como você bem mencionou, você tem outras patologias respiratórias que são abordadas e tratadas, encaminhadas pela Abraf, como é que você tem pautado a questão da adesão ao tratamento, né? Quais as estratégias que vocês têm buscado para promover avanços nesse tema? Bom, como o doutor Paulo mesmo disse, nós pacientes de doença rara, eu falo nós porque também tenho HAP, o susto inicial do diagnóstico e o entendimento da progressão da doença, do que a gente tem e da necessidade do medicamento, já faz com que os pacientes façam uma boa adesão ao tratamento, tá? Pensando em hipertensão arterial pulmonar e a fibrose pulmonar, tá? A gente realiza muitos encontros de apoio, né, de pacientes, encontros online, alguns presenciais também, e a gente fala sobre os sintomas, sobre adesão a tratamento, e a gente conversa sobre dicas de como não esquecer o medicamento, né? Colocar despertador no celular, coloca 2 vezes. Eu sei que não é recomendado colocar medicamentos nas caixinhas, né? Que o ideal é ter ele mesmo no blister e usar. Mas, por exemplo, uma situação minha. Às vezes tocava o despertador, eu estava trabalhando, eu desligava. Aí eu lembrava, eu desliguei porque eu tomei, eu desliguei porque eu estava ocupada, não sei. Então eu tive que me organizar de alguma maneira. Então hoje eu tenho minhas caixinhas, segunda, terça, quarta, quinta, remédio da manhã, da tarde, da noite. Eu tomo 16 comprimidos por dia. Então, assim, se eu não me organizo, se os pacientes não se organizam, a adesão não é por. Eu acredito que não seja por falta de consciência, pelas nossas conversas dos grupos de apoio, mas é porque alguma coisa acontece e você não toma naquele horário. E a gente também tem os nossos grupos de WhatsApp,
E às vezes chega algumas perguntas de paciente que vem para o particular, na realidade, não tomei, vai progredir minha doença. Eu falei assim, calma, você não tomou uma dose. Vamos se organizar para conseguir não interromper o tratamento, conseguir fazer a adesão certinho. Agora, uma coisa que preocupa muito a Abraf e os pacientes é que, às vezes, a adesão é comprometida por falta de medicamento. E isso é uma coisa bem complicada. É desastroso. Ano passado eu fiquei 3 meses sem Bozentana, por exemplo, que é um dos Nossa. meus medicamentos. Esse ano nós estamos com bastante problema, ficamos praticamente 6 meses sem Ambrisentan, que é um outro medicamento. Eu não faço uso, mas muitos pacientes fazem. Agora que voltou a regularizar o fornecimento, mas Bahia, Pará estão sem Bozentana também. Então, assim, às vezes a não adesão ao tratamento não é por falta de vontade do paciente. E aí é mais triste ainda. É Porque o paciente trágico. Exato, é trágico, porque o paciente vem fazendo seu tratamento correto, fazendo tudo para melhorar, para manter a adesão ao tratamento, e infelizmente o fornecimento é interrompido, e às vezes a gente não sabe quando ele vai voltar, né? Mas os pacientes, eles aderem sim ao tratamento. E fibrose pulmonar, infelizmente, nós não temos no SUS, né, um PCDT nacional que contemple os medicamentos existentes, né, os antifibróticos, mas temos 3 estados no Brasil que tem, né, que é Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. Nesses estados, neste ano, só entrou Minas Gerais, pacientes de Minas Gerais, falando da falta de fornecimento do medicamento. Mas eu ainda estou tentando entender, como eu falei, eu sou recente, eu sei que foi publicizado ano passado, esse PCDT demora um pouco para início do fornecimento do medicamento lá, então eu acho que ainda está em implementação, por isso que o medicamento não está sendo fornecido lá. E os pacientes que judicializam, né, apesar da Abraf não fomentar a judicialização, porque a gente quer que o medicamento ele seja para todos, né, e nem todos têm como pagar um advogado, mas os pacientes que De ser entram ruim para o sistema, de ser ruim para o é SUS, ruim, né? A gente sabe que não é o exatamente. melhor dos modelos, né? Não é o melhor dos mundos, com certeza, mas esses pacientes, eles também acabam tendo o tratamento interrompido porque eles recebem o medicamento no início do processo, mas quando termina o processo, não conseguem mais o medicamento. Então, isso também causa uma angústia, uma frustração e um medo do futuro muito grande, né? Então, mas em geral, os pacientes de hipertensão arterial pulmonar, que eu posso falar com mais propriedade, até porque eu acompanho esses pacientes, né, desde praticamente meu diagnóstico, a adesão é muito boa. Bem lembrado, achei super importante você falar da não adesão, como eu poderia dizer, completamente aleatória, não é o paciente, não é o cuidador, é simplesmente uma questão de desorganização do Estado e que prejudica e tantas pessoas e que às vezes pode inclusive levar ao óbito do paciente. Enfim, é um drama, né, que a gente espera que a gente consiga evoluir, resolver, né, trazendo aí o bem-estar e o direito que todos têm, né. Pri, com você eu acho que eu vou tratar essa questão da adesão de uma maneira mais específica, né. Como manter a adesão de pacientes de fibrose cística ao tratamento na infância e na adolescência? São 2 épocas bem, como você mencionou lá atrás, bem distintas. São realidades desafiadoras, cada uma com um modelo, né, e essa transição também implica muitas das vezes, inclusive, na mudança de médico, né, de um pneumo pediatra para um pneumo adulto. Como é que foi e está sendo esse processo para você, que você também tem um mais novinho? Eu tenho uma de 23 e um que vai fazer 15 agora. Então, hoje, no momento, a Gi já está num pneumo de adulto e o Rafa continua na pneumo pediátrica. A gente vai conseguir acompanhar, acho que até uns 18, 19 anos consigo, que foi mais ou menos o mesmo caminho da Gi, né? É um pouco diferente,
da associação lá que a Yara estava comentando, a gente, assim, da fibrose cística, não, assim, não que nunca aconteceu, mas principalmente aqui em São Paulo é um pouco mais raro acontecer falta de medicação, porque nós temos uma lei estadual que nos protege em relação à falta de medicação, né? E vários momentos a gente tem grupo de mães, então assim, existe uma ajuda muito grande. Olha, meu filho está precisando de um ciclo do remédio, está em falta, sempre tem alguém que pode emprestar e quando chegar, devolve. Isso foi uma coisa que eu vivi bastante dentro da fibrose, né? É, e assim, a adesão ela é um tanto complexa, eu acho. Porque o que que eu procurei sempre fazer? Ser essa ponte, né, entre o médico e o paciente, no caso dos meus filhos, tentando traduzir de uma maneira mais simples, mais lúdica, principalmente quando eles eram pequenos, a necessidade de tantos remédios, né? Então, agir, por exemplo, sempre tem que tomar, paciente com fibrose cística sempre tem que tomar enzima pancreática antes de comer. Então, assim, ela pequenininha, ela não entendia porque ela tinha que tomar na hora do lanche na escola e o amiguinho não. Então, eu tentava, assim, simplificar de tudo, sempre eu tentei simplificar muito e dizendo, ó, você toma esse remedinho para você não ter dor de barriga. É isso. É que para você, você precisa desse remedinho para não ter dor de barriga. Eu lembro do Rafael, quando precisou tomar um antibiótico, o cipro, pequenininho, ele era muito pequenininho e ele não aguentava. Eu macerava, misturava com um monte de coisa, não dava, não parava. E aquele desespero, porque a gente precisava tratar pseudomona, e aquele desespero. E aí eu lembro que eu tive uma sacada de contar para ele a história que aí eu consegui colocar em microcápsulas e falando para ele que era a cápsula do poder. Então, nossa, mãe, tá na hora da cápsula do poder, vamos tomar a cápsula do poder. Então, a gente a gente vai se virando nos 30 como pode, né? Então, assim, quando é criança, é um pouco mais fácil, porque você controla o tempo todo, você tá ali, né, controlando. Vamos lá, fazer inalação, aí, assim, a inalação. Por que eu tenho que fazer inalação todo dia? Porque você precisa desse remedinho que tá saindo nessa fumaça para deixar o seu pulmão forte. Então era assim, né? Eu não ficava, você precisa usar o Pulmozyme, porque o Pulmozyme vai fazer isso. Eu nunca usei esse termo com eles pequenos, né? Então, assim, é o que eu falo, eu sempre tento lembrar que nessa hora eu sou muito mais mãe do que da área da saúde. Então, eu procuro fazer da melhor maneira possível, como uma mãe faria. Aí a gente, na fibrose cística, quando entra a adolescência, na minha experiência e no que eu escuto de outras mães, é a época mais complicada para a gente de adesão, né? Então é aquela hora que quando ele é pequenininho, você consegue controlar na lancheira da escola se tomou a enzima. Só que quando cresce e leva a enzima sozinho, você já não consegue ter o controle se tomou a enzima, se não tomou, se fez a inalação, se não fez, se fez o exercício de fisioterapia ou não fez. Então, assim, aí na adolescência. Eu lembro que uma vez só com a minha menina, eu tive que dar um. Ela caiu muito na prova de função pulmonar, e isso aconteceu por não estar tratando direito. Então, assim, aí eu assim falei para ela: olha, a gente pensa numa moeda que a gente tem dois lados, né? Só que você tem que me dizer que lado que você quer ficar. Né? Se você quer ficar no lado que tá tudo ok, ou se você quer ficar no lado que você tá nem aí e pode acontecer o que quiser. Não, mãe, eu quero ficar bem. Então, para você ficar bem, você vai ter que mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes para a gente poder mudar o ciclo
no caso da função pulmonar. Então, assim, com ela essa foi a minha única conversa mais difícil, né, na adolescência. Depois disso, ela deslanchou, ela, né, hoje faz, lógico, né, com 23 anos, absoluta, nem no médico eu não vou mais, eu estranho pra caramba, né? Mas nem no médico eu não vou mais com ela, é ela que resolve tudo, ela que marca os exames, ela que, então assim, já não precisa tanto de mim. E já com o menino, um pouquinho mais difícil a questão de alimentação, foi mais difícil a questão de ganho de peso, esqueci de tomar, esqueci de fazer. Então, quando eu via trabalho o dia inteiro, quando às vezes abria a geladeira, eu falava, pera, tá sobrando muito pro Mozaime aqui, né? Eu esqueci, não foi. Então, não deu Construção de tempo, autonomia é uma coisa complexa, né? não Se deu vale para tempo, estudo, não deu vale para tempo de remédio, né, doutor fazer. Paulo? É verdade. Só que a gente Às não vezes a pode gente vê adulto que perder. não toma, né? A gente não pode perder o time das coisas, né? Ainda mais a fibrose cística, que é uma doença silenciosa, né, doutor Paulo? Ela Sim, não, verdade. muitas vezes eu lembro que eu ficava atenta porque pelo meu olfato no hálito dos meus filhos, eu já sabia que alguma coisa não estava legal. Ia lá, fazia, o teste do swab e pumba, com certeza tinha bactéria lá. Mas assim, a gente tem que ter um radar atento o tempo todo, porque é muito silencioso. Nem sempre vai manifestar quando algum sinal clínico. Quando aparece, às vezes, alguma coisa clínica, já evoluiu muito rápido o negócio. Então, eu mostro essa importância. Por exemplo, hoje em dia, com esse negócio de internet, com esse negócio de liberdade de se pesquisar, muitas vezes o meu menino me traz muitas questões, né? Então, por exemplo, vira e mexe, ele pergunta: então quer dizer que eu li lá na internet, mãe, que eu não vou poder ser pai, é isso mesmo? Eu li lá na internet que, então, assim, agir enquanto cresceu não era tanto assim a internet. Hoje, eu acho que é uma grande dificuldade é, você conseguir levar, às vezes até com mais leveza, por tanta informação que se tem, né? E eu procuro sempre dizer, olha, uma coisa que eu aprendi é que cada caso é um caso, cada um é de um jeito. Por exemplo, eu tenho dois filhos. Os dois são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, têm as mesmas mutações, só que a doença manifesta de maneira diferente em cada um. Então, assim, isso é o que eu procuro dizer, né? Porque senão tudo que ele lê, ele vai trazer para ele. Então, e ele já São os chega para a desafios, médica, não só da doença, né? Da vida é, moderna também, né? ele já chega para a médica quando a gente tem consulta e fala, ó, eu li sobre isso, sobre isso, isso. Às vezes eu até me assusto, porque eu nem sabia que estava Uhum. nesse. Mas aí a gente fala, ó, tá vendo? Então, por causa disso, você tem que se alimentar melhor, você tem que tomar enzimas, tem que fazer inalação, você está ficando muito resfriado, você está tendo recorrentes, não consegue zerar essa secreção. Aí quando toma um susto, aí acorda por um tempinho, aí quando quer cair, eu falo, ó, olha lá. E aí vamos indo. Não é fácil, não, viu? Não é fácil. Na adolescência não é fácil. Aí passa a É, adolescência, vira adulto, aí você já tem que meio que abrir mão, né? é um outro momento, né? Você deixa de ser a cuidadora para ser Isso. a amiga, a mãe só, Uhum. não é mais a cuidadora, né? Uhum. Doutor Paulo, nessa edição do Projeto Respirar, a gente está focando em três patologias, né? Hipertensão arterial pulmonar, a fibrose cística, a fibrose pulmonar idiopática. Eu gostaria de discutir as três sobre uma perspectiva dessa relação médico-paciente-cuidador, usando e abusando, né, dessas pessoas incríveis que estão aqui presentes, né? Então, eu queria começar pela AHP, né? Quais são os principais focos de atenção no tratamento da HP e como o paciente e o cuidador podem e devem ser decisivos para o bom resultado do tratamento? Bem, vamos lá. Deixa eu fazer um pouquinho da questão histórica da HP, né?
A HP, por muito tempo, ela foi uma doença sem tratamento, né? E ela é uma doença, das doenças pulmonares, eu considero uma das mais específicas pela o cuidado extremo que tem que se ter com um paciente com HP e o próprio diagnóstico, né? Então, o diagnóstico da HP passa pelo um exame invasivo, passa pelo cateterismo, né? E o cateterismo é um exame invasivo que não tem em todos os Em qualquer centros, lugar. em qualquer lugar. Então, é um pré-requisito para a gente poder ter um centro, né? Alguém com experiência em cateterismo de coração direito. E até isso a gente tem que buscar, porque os hemodinamicistas são muito experientes com o lado esquerdo do coração, com as doenças coronarianas, né? O lado direito é um pouquinho mais complicado, né? Então, isso é uma complicação? Você vai ter que fazer um exame invasivo que não é de fácil acesso e tem que ter pessoas com experiência em fazer o cateterismo. O ecocardiograma, ele é um exame preliminar, em que você descobre que o paciente tem hipertensão pulmonar e não hipertensão arterial pulmonar, né? A gente precisa do cateterismo para complementar o diagnóstico. Nesse diagnóstico ainda existe um teste, que é um teste de vasoreatividade, isso tem fator prognóstico para o paciente, e só a partir daí é que a gente vai introduzir o tratamento. Mas quando o paciente chega no cateterismo, ele já passou por uma série de outros exames importantes, não é, até chegar ao diagnóstico final de hipertensão arterial pulmonar, não é, que é o grupo 1 das hipertensões pulmonares. Então, não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer realmente centros especializados, pessoas que tenham experiência. Agora, a gente tem uma vantagem hoje na hipertensão arterial pulmonar, que a gente tem PCDT, a gente tem tratamento, a gente tem liberação, as medicações estão no Conitec, é um número de medicações razoáveis, né? A gente tem mesentana, buzetana, sildenafil, e que amenizou muito essa questão terapêutica, que foi um grande problema no passado, né? Isso que acontece hoje na fibrose pulmonar idiopática, que o estado tal tem, o estado tal tem, e não tem na Conitec, isso é uma coisa, isso atrapalha muito quem faz assistência, porque você, médico assistente, fica numa situação difícil. Você tem um paciente com a doença e ele tem uma dificuldade imensa de chegar até o tratamento. E durante muito tempo a hipertensão foi assim. O nosso primeiro consenso na sociedade brasileira foi em 2004, não é? Nessa altura, a gente só tinha liberado pela Anvisa no Brasil a Bozentana. Então, a Bozentana foi o primeiro remédio que apareceu para hipertensão pulmonar, né, e foi a primeira grande experiência terapêutica que se teve, né? E aí, em 2005, teve um grande trabalho com a sildenafil. O sildenafil entrou nesse rol e as coisas foram crescendo. A gente teve uma primeira proposta de PCDT muito ruim, que praticamente existiam só duas drogas, o sildenafil, que a gente sabia usar bem, né? Mas o iloprost a gente praticamente não tinha nenhum tipo de experiência e meio que assim a bozentana foi sabotada, essas coisas que a gente vê por aí, e hoje a gente tem um PCDT razoável, né? A grande dificuldade da hipertensão arterial pulmonar é o diagnóstico, tá? E a criação de centros de referência, isso é muito, muito importante. No Brasil, nós temos vários centros de referência. As cidades maiores, elas são bem localizadas nessa questão, né? São muitos os centros e o incentivo à abertura deles é muito importante. Do jeito que as associações são importantes, as aberturas dos centros, por essas particularidades, né? Olha, eu fui coordenador da pneumologia aqui do Cheterel durante muito tempo, e durante esse tempo, 11 anos, eu neguei demais remédio para hipertensão pulmonar porque os colegas prescreviam errado, não é? O paciente não tinha indicação, principalmente os cardiologistas que demoraram mais a aprender sobre a doença. Então, existia muito essa necessidade do colega conhecer a doença e conhecer os passo a passo até que chegasse realmente a um diagnóstico definitivo
e ele pudesse ter o tratamento adequado. Ou seja, a gente muito mais negava o tratamento do que dava o tratamento, porque a prescrição estava equivocada. E é isso que a gente defende. A referência faz a grande diferença, porque ela ordena, ela trata quem precisa, mas ela também tira o remédio de quem não precisa. Que isso para o SUS é muito importante, isso para o Estado é muito importante. Dar remédio a quem não precisa por diagnóstico equivocado é uma das coisas que a gente enfrenta nas doenças raras. Não é? E existe uma dificuldade, porque às vezes você tem judicialização, você tem outras coisas por trás disso aí, e não é incomum a gente chegar numa referência, o paciente chegar na referência e ele está fazendo o tratamento de forma equivocada porque o diagnóstico está errado, ele não tem a necessidade daquele tratamento. Então, assim, na HP a gente tem uma aprovação de Conitec muito feliz, mas infelizmente na fibrose pulmonar idiopática, não. Não é? Na fibrose progressiva, não. E a gente precisa ter isso da forma mais rápida possível, porque isso faz uma diferença para o próprio colega, que ele fica numa aflição muito grande. E a gente viver nessa eterna judicialização é muito ruim. O paciente tem dificuldade de pegar, essas coisas precisam ser renovadas, essa dificuldade existe. E quando a gente tem uma aprovação pela Conitec, tudo funciona diferente, esse ordenamento é muito melhor e você consegue organizar muito melhor a doença. A fibrose cística, na minha época, dava muito trabalho, entre aspas, porque as associações de fibrose cística, elas são muito ali presentes, batalhadoras, então qualquer remédio que faltasse, eles estavam reclamando essa coisa o tempo inteiro. Isso era importante porque o Estado, gente, às vezes ele é lerdo, a gente sabe disso, e a gente tem que estar ali, né? Olha, gente, está faltando remédio, a gente precisa do remédio, não deixe faltar. E, infelizmente, de vez em quando acontece. Mas existe muita gente por trás tentando que não falte, tentando que os pacientes não tenham solução de continuidade nos seus tratamentos, não tenham interrupção dos seus tratamentos. Ok. Eu vou pedir a Yara, né, que ela fale não só, acrescente aí nessa fala do Dr. Paulo, uma posição sobre HP, mas também sobre a questão da fibrose pulmonar idiopática que você tem acompanhado de perto. Bom, a questão dos medicamentos, né, para HP e fibrose pulmonar. Bom, a HP, a gente realmente tem esse PCDT, temos alguns entraves para cumprimento e publicização em todos os estados deste PCDT. Por exemplo, tem um estado, eu não sei qual que é, não me recordo qual deles, mas ainda não publicizou o PCDT de hipertensão arterial pulmonar, que foi atualizado em 2023. Então, lá não se fornece, por exemplo, ambrisentina, que é um dos medicamentos de tratamento para hipertensão arterial pulmonar. Então, quem está naquele estado e tem a recomendação do médico para tratamento com ambrisentina não tem essa opção. Né, isso é uma coisa que a Abraf batalha bastante com as articulações com os estados para que publicizem os PCDTs para regulamentar o fornecimento do que está no PCDT nacional, né? Já com a fibrose pulmonar, nós estamos articulando políticas públicas para que seja criado um PCDT, para que seja incluso o medicamento no SUS para a fibrose pulmonar idiopática, né, os antifibróticos, e estamos articulando tanto para a hipertensão arterial pulmonar, HPTEC, que também é uma outra doença rara, que é a do grupo 4, né, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, e fibrose pulmonar idiopática, estamos articulando a criação de uma linha de cuidado, por causa dessa coisa do paciente ficar perdido, né, no sistema, não sabe para onde vai, o médico da atenção básica descobre, mas não sabe para onde encaminhar o paciente, como funciona essa regulação, né, qual é a assistência que dá o caminho, a jornada desse paciente. Então, nós estamos tentando articular não só a questão de medicamentos, novas tecnologias também, por exemplo, para hipertensão arterial pulmonar. O doutor Paulo pode me corrigir se eu estiver errada, mas se eu não me engano, no mundo nós temos 15 medicamentos para hipertensão arterial pulmonar.
Sim, E no Brasil nós temos 5 aprovados, acho que é isso, né, doutor? sim, perfeito. Né? E existem outras terapias, e uma coisa que precisa ficar muito claro, né, que, igual a Priscila falou muito bem, né, a doença, a fibrose cística para um filho, ela é diferente do outro. A doença não é igual, somos pessoas diferentes. E o que acontece? Eu vejo que tem pessoas que tomam os mesmos medicamentos que eu, hoje eu tomo sildenafila, né, específico, fora os agregados, mas sildenafila, bozentana e Selexipag. Eu vejo pacientes que tomam os medicamentos que eu tomo e não estão tão bem quanto eu. Talvez se eles tivessem uma quarta terapia, que não está incluso ainda no Brasil, por exemplo, eles estariam trabalhando, vivendo, não sobrevivendo, vivendo, né? Passeando, curtindo a família, pagando seus impostos, tendo uma vida de qualidade, né? Então, a nossa batalha hoje é trazer novas terapias, né? Porque eu acho que, assim, eu, por exemplo, não precisei tomar ambrisentina, eu me dei bem com bozentana, mas tem pacientes que não se dão bem com bozentana, altera os marcadores do fígado, e daí precisa ir para ambrisentina, porque não sei, essa parte é do doutor, mas eu sei que altera TGO e TGP, que são os exames que eu fico de olho. E se a gente não tem opção terapêutica, não necessariamente o paciente vai tomar as 15 opções, né? Mas ele pode não se dar bem com elas, com alguma delas. E se ele não tiver opção, né? Você fica eu concordo com o doutor, nós temos finalmente 5 opções no Brasil. 5 não, né? 4. 4 vias de Claro. tratamento. Isso. Uhum. Mas eu acho que a gente ainda pode melhorar. E para fibrose pulmonar, nem se fala, né? Nós não temos, né, incluso no Sistema Único de Saúde, nenhuma opção. Então, eu acho que a batalha é longa, mas vamos conseguir. Não, É bacana. é verdade. Yara, você pode contar comigo quando você vem a Brasília batalhar, tá certo? Por Isso é inclusão do bom. medicamento, Novas alianças se PCDP. formando aqui. Verdade, verdade. Isso é importante. A gente tem uma certa experiência, não é? Primeiro que eu moro em Brasília, então você termina tendo intimidade. E nós já tivemos muitas e muitas vezes no Congresso, né, com pires na mão, pedindo desesperadamente que sejam aprovados remédios. E cada vez que é aprovado, a gente fica assim, extremamente feliz. Esse ano a gente tem um desafio com a deficiência de alfa-antripsina, o medicamento vai ser apresentado à Conitec, né, e a gente tem muita esperança de que seja aprovado e a gente consiga organizar a doença nacionalmente, porque essa é outra coisa importante, né? Essa organização dos centros e até a própria comunicação dos centros ajuda muito na organização das doenças dos pacientes, dos tratamentos. Sem dúvida. Você falou da deficiência de alfa-antitripsina. Quantas pacientes com essa patologia estão lá no bolsão de DPOC, esperando um É, diagnóstico correto, né? E quantos é. efetivamente vão a óbito sem descobrir qual era a patologia? Isso é uma angústia que eu acho que todo mundo que está à frente de uma organização sente. Gente, parece que não, mas a gente já está há 1 hora conversando, né? E eu vou encerrar essa conversa, assim, primeiro agradecendo muito a vocês pela experiência compartilhada, pelas informações que vocês trouxeram, proporcionaram para todo mundo que está aqui e que vai assistir, né? Mas eu queria também de vocês aí, deixar essa palavra aberta para que vocês fizessem um encerramento, né? E que pode ser centrado na figura, nesse diálogo de cuidador, paciente, médico, ou simplesmente num oi, um tchau para quem está nos assistindo. Bem, eu Quem gostaria de começa? fazer, Doutor Paulo, vamos gostaria lá. de fazer um apelo, né? Um apelo de sensibilidade. Eu sei que não é fácil a gente ter dinheiro curto. Eu sei que o orçamento do SUS é um orçamento precário.
Eu sei que o SUS ele tem um subfinanciamento crônico há muito tempo. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos das dificuldades. Agora, quem está do lado de cá do muro pensa diferente, né? Pensa que a gente pode amenizar sofrimento, que a gente pode melhorar a qualidade de vida, né? Que a gente pode fazer as pessoas, como a Yara falou, né? Viverem em vez de sobreviverem, né? E isso é muito importante, essa sensibilização. E doença rara é uma coisa difícil, é difícil fazer ensaio clínico em doença rara. Os estudos são multicêntricos, nem sempre você consegue um número grande de pacientes, nem sempre você tem a tecnologia para provar que aquilo tem um funcionamento absoluto como é exigido, não é? Agora, o tratamento falta muito para quem precisa. E é muito difícil você ver uma pessoa sofrendo e ter que dizer a ela que você não tem como tratá-la. Então, essa sensibilidade da Conitec é muito importante. Eu sei do grande trabalho que a Casa Hunter tem, isso que eu estou dizendo, vocês fazem aí o tempo inteiro, mas nós não podemos, Ariadne, desanimar, hora nenhuma. Quem trabalha Não, com jamais. doenças raras não pode desanimar. Né? Então, esse é o recado que eu deixaria. Muito obrigada, doutor Paulo. Priscila, Olha, é, eu vou dizer uma coisa que eu acho muito importante para qualquer doença, ainda mais tratando-se de doenças raras, né? O apoio emocional, a saúde mental, para mim, é uma grande parte do tratamento. Eu acho que tanto de nós, cuidadores, como dos pacientes, eu falo que se eu pudesse receber todas as mães que recebem o diagnóstico como eu recebi, eu queria fazer por elas o que na época não tinha ninguém para fazer por mim, sabe? Para não me sentir tão perdida, tão. Mas eu acho que o apoio emocional é uma coisa muito importante porque ele te ajuda a motivar, né? E para mim, no fim, sabe o que que acontece? O sucesso é quando a técnica encontra o afeto, os dois juntos. Ele dá um equilíbrio que prescreve-se vida. E eu acho muito que boa essa sua isso frase. Quando a tecnologia encontra o afeto. e eu acho que isso transforma o tratamento num cuidado de vida. Muito lindo, obrigada. A gente é super grata aí por você ter participado. Eu vou encerrar então com Yara. Yara, por favor, aí, suas palavras finais aí para quem está assistindo. Bom, eu não vou repetir o que o Dr. Paulo e Priscila falaram, mas eu agradeço muito por participar. Queria falar para os pacientes sempre procurarem associações, porque faz uma diferença enorme na nossa vida, a questão do acolhimento. Tá? A associação vai dar um suporte, Casa Hunter, a BRAF, tem as BAG de asma grave, tem inúmeras outras associações, Unidos pela Vida, enfim, e que esse acolhimento, eu sei da importância, porque eu passei por ele, né? Às vezes eu me emociono, quando eu falo, eu vou tentar não me emocionar, mas quando eu ainda estava na angústia da doença, sem saber muito bem para onde ia ser meu percurso, foi quando eu conheci a Paula Menezes, que fundou a BRAF, ela me acolheu no ambulatório, e ter um abraço de alguém que, apesar de eu ter tido sempre um atendimento muito humanizado pelo meu médico, a hora que eu tive um abraço de alguém que passou na pele o que eu estava passando, que não era um médico, foi diferente, né? Então, e vai melhorar, né? Falar para esses pacientes que estão passando por essa jornada, vai melhorar. Busque informação segura, não fique perguntando no Google, encontre associações que trabalhem e lutam e acolhem da patologia que você está investigando ou você já está diagnosticado, que você vai encontrar um bom acolhimento, orientação, informação de qualidade. E é isso.
Gente, eu sou infinitamente grata a vocês e eu tenho que dizer, em nome da Casa Hunter, muito obrigada à pessoa física de cada um de vocês, mas também às associações, pelo menos duas, uma associação e uma sociedade a quem a gente deve muito, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a ABRAF, né, pelo tempo da presidente de estar aqui conosco, pelo tempo e pelo amor e por trabalhar junto, isso não tem preço, tá? Muito obrigada, eu deixo a vocês que estão assistindo a gente aí o pedido, né, atenção na programação, é uma semana de conteúdos, né, que a gente vai fazer sobre doenças raras respiratórias, não deixe de conferir.